Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui na casa de Deus hoje. Hoje eu vim para cá sozinho, a primeira vez, olha só. Domingo passado eu vim, também, sozinho, mas primeira vez que eu vim pregar aqui sozinho, porque, como os irmãos sabem, chegou a promessa de Deus para nossas vidas, nossa filha Isabel. E eu e a Gabriela queremos agradecer toda a igreja, porque nos últimos dias nós nos sentimos muito amados pela igreja, todas as mensagens, os presentes que os irmãos deram. A Isabel é uma menina muito mimada, viu? Tem que tomar cuidado, porque ela é muito mimadinha por essa igreja aqui. Essa igreja ama ela demais, então não vemos a hora de trazê-la para cá, apresentar ela na casa do Senhor, como ordena as Escrituras, como é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daqui a pouquinho vocês vão conhecê-la, mas hoje eu trago o abraço da Gabes e da Isabel também. Ela mandou um choro para vocês, tá bom? Estão assistindo a gente lá. Acho que ela está ouvindo minha voz lá em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículos 1 ao 5. Nós vamos ler esses versículos após a leitura. Pode manter sua Bíblia aberta, nós vamos passar pelos versículos rapidamente nessa noite. A palavra do Senhor que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, quem vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Parece que o apóstolo Paulo não estava muito feliz, aqui com as igrejas da Galácia. Nós lemos estes 5 primeiros versículos, obrigado, meu irmão, do capítulo 3, mas se nós lêssemos os 2 capítulos anteriores da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a gente vai ver que esse estresse está desde o começo da carta, Ele não está estressado somente aqui no capítulo 3, ele já começa a carta estressado. É como aquelas pessoas, que já estão estressadas, falam assim, eu não ia falar nada não, mas eu só acho engraçado que, e aí começa a falar, foi uma carta que o apóstolo Paulo fez aí para as igrejas da Galácia. E o apóstolo Paulo, ele passa os primeiros 2 capítulos praticamente defendendo a sua fé, e também defendendo o seu ministério. Nós não temos tempo para nos aprofundar neles, nesses 2 primeiros capítulos, mas Paulo tinha tomado conhecimento de que alguns mestres judaicos, alguns mestres judaizantes, estavam importunando os irmãos ali da Galácia. E qual que era a importunação deles? Porque os irmãos da Galácia eram gentios, novos convertidos, e a importunação era que eles estavam adicionando costumes judaicos ao Evangelho, ou seja, eles diziam que o Evangelho era Cristo, porém precisava também uma obediência à lei de Moisés, também precisava ainda que eles fossem circuncidados, obedecer à tradição judaica, para receber a salvação. E além disso, estes mestres judaicos, eles estavam atacando pessoalmente a Paulo, difamando o apóstolo, difamando a mensagem do apóstolo, o evangelho que ele pregava, na intenção de descredibilizar o apóstolo Paulo e descredibilizar a mensagem que ele pregava também. E aí por isso que o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1, dizendo que tanto sua mensagem quanto o seu ministério, eles são obras absolutamente divinas. Gálatas 1, versículos 15 e 16, ele fala, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Olha o que ele está dizendo, basicamente ele está dizendo assim, a fé que eu possuo, tudo que eu faço pelo Evangelho, não é mérito meu, não surgiu da minha cabeça, muito menos da cabeça de outra pessoa, é tudo sobre Deus. Ele me separou, Ele me chamou, e Ele me revelou a Cristo. E meus irmãos, essa não é uma exclusividade do apóstolo Paulo. Tudo que eu e você hoje vivemos em relação ao Evangelho é obra única e inteiramente da graça de Deus.
fazer a obra do Senhor não tem nada a ver com os meus méritos, e a salvação muito menos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, é tudo o que nós vivemos em relação ao Evangelho, é porque um dia, como disse o apóstolo Paulo, aprouve a Deus nos chamar por sua graça e Ele revelar o seu Filho a nós. Que dia maravilhoso quando aprouve a Deus nos chamar, revelar a sua graça e revelar o seu Filho para mim e para você. Eu me lembro desse dia maravilhoso, quando o Filho foi revelado no meu coração, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, no capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, como quem diz, depois que Cristo entrou em minha vida, todas as outras coisas perderam o seu valor. E ele fala, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, se hoje há uma razão para eu viver, se hoje há uma razão para eu e você vivermos, é vivermos na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. E no capítulo 3, Paulo vai fazer uma maravilhosa exposição do Evangelho. Todo o capítulo 3 é uma doutrina da justificação, é maravilhoso. Leia depois com calma, com paciência. Mas aí os 5 primeiros versículos, que foram os versículos que nós lemos, ele começa essa exposição do Evangelho a partir da experiência pessoal dos Gálatas em relação ao Evangelho. Ele começa a citar a experiência das igrejas da Galácia em relação a Cristo, que foram os 5 primeiros versículos que nós lemos. E como Paulo faz isso? Como ele inicia esse ensino tão bom do Evangelho? Eu não sei se vocês perceberam, mas a leitura que nós fizemos foram 5 perguntas que o apóstolo Paulo faz às igrejas da Galácia, aos irmãos Gálatas. E como Paulo faz isso? Através de perguntas. E qual é a razão, qual é o motivo, qual é o propósito de Deus a fazer perguntas àquela igreja? Paulo queria buscar informações? Paulo queria receber uma resposta dos irmãos, um tratado teológico, não era nada disso. Paulo não queria uma resposta. Eram perguntas que visavam fazer um pensamento, um questionamento na mente deles, e a resposta, o final, o propósito daquelas perguntas era um só. Paulo queria, através da palavra de Deus, restaurá-los. E perceba que esse é um princípio de Deus para nos restaurar nas Escrituras. Nós encontramos Deus fazendo isso outras vezes nas Escrituras. Quando Adão, Eva, eles pecam lá no Jardim do Éden, né? Deus, ele sabia onde Adão estava, Deus sabia que eles haviam pecado, Deus sabia toda a condição em que Adão e Eva estavam. Mas como Deus, ele toma a iniciativa de restaurar Adão, ele faz com uma pergunta: Adão, onde estás? Não é porque Deus queria descobrir onde Adão estava, não é porque Deus estava brincando de esconde-esconde com Adão. Ele faz essa pergunta para que Adão caia em si e comece o processo de restauração. Quando Pedro, lá em João 21, desanimado, cansado, voltou a pescar, abandonou a sua fé, como Cristo restaura Pedro? Através de perguntas. E a mesma pergunta repetida algumas vezes: Pedro, tu me amas? Jesus já sabia qual era o amor de Pedro, qual era a intensidade do amor de Pedro, mas através dessas perguntas, ele queria restaurar o coração de Pedro. Lá na vida de Jó, que passa todo o seu livro sofrendo, buscando resposta, de repente em Jó 40, em Jó 41, aí o Senhor começa a fazer perguntas a Jó, e as perguntas ali bem difíceis: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Será que Deus queria respostas de Jó? Não, as perguntas ali eram muito difíceis de responder. Deus queria que Jó refletisse, e ali Deus começa o processo de restauração de Jó. Então, assim como Deus fez com Adão, assim como Jesus fez com Pedro, assim como Deus fez com Jó, Paulo estava fazendo com a igreja dos Gálatas. Ele começa a fazer perguntas para iniciar o processo de restauração na vida deles. Perceba então, meus irmãos, que pode ser que em algum momento em nossas vidas o Senhor comece a nos fazer algumas perguntas. E não necessariamente Ele irá querer uma resposta da minha e da sua parte. Mas quando o Senhor fizer uma pergunta, pode ser o momento em que Ele deseja transformar algo em nossas vidas. E isso é maravilhoso. E a primeira pergunta que Paulo faz aos Gálatas está no versículo 1 do capítulo 3. Acompanhem comigo. Olha o que ele diz: ó insensatos Gálatas, começa bem leve, né? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Olha só, ele começa chamando eles de insensatos, ou seja, tolos, ou o famoso desprovido de inteligência, para não falar outra coisa. É isso que ele está falando. Vocês só podem ser tolos, só podem ser bobos. Mas não, ele não está falando isso apenas pela
capacidade cognitiva ali dos irmãos. Ele está dizendo por eles serem incapazes de identificar a heresia que estava sendo plantada no meio deles, o falso ensinamento. E ele pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E aqui o fascinar, ele possui a ideia de enfeitiçar. Ele está dizendo assim, o absurdo que os falsos profetas, é tão grande esse absurdo que eles estão plantando no meio de vocês, que de forma irônica, Paulo está dizendo, só pode ser que vocês foram enfeitiçados. Só pode ser que alguém jogou uma magia aí, colocou lá no caldeirão da bruxa, e vocês estão loucos. Só pode ser que isso aconteceu, porque vocês caírem num evangelho mentiroso como esse, só pode ser que vocês foram enfeitiçados. Paulo está sendo irônico. E agora, o que era tão óbvio que estava diante dos olhos deles, que em relação ao evangelho, eles não conseguiam enxergar? Olha o que o apóstolo Paulo diz. O que estava perante os olhos de quem? Jesus Cristo já foi crucificado, ou seja, o que estava tanto diante dos olhos deles, que eles não conseguiam enxergar, não conseguiam identificar, era o Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, do 23 ao 24, fala assim, o apóstolo Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha isso que interessante, para os judeus, Cristo era um escândalo. Por quê? Eles não podiam aceitar e esperar um Messias perdedor, segundo os olhos humanos, que não possuía poder sobrenatural, né, segundo os olhos humanos, alguém que fosse humilhado, né, diante dos olhos de Deus. Por quê? A Bíblia fala, humilhado e maldito, né, porque Deuteronômio falava que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que Cristo para os judeus se torna um escândalo. E para os gregos? Para os gregos Cristo era uma loucura. Por que uma loucura? Eles não iam receber um Deus, eles na verdade iam se escarnecer de um Deus que não possuísse sabedoria suficiente ou poder suficiente para fugir da morte, para vencer a morte. Por isso que Cristo para os judeus era escândalo, e para os gregos era uma loucura, mas para os que são chamados, para mim e para você, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Aleluia! Os que são chamados, esse chamado aqui é a ideia de alguém que é convidado para um banquete. Olha só, eu e você somos convidados para um banquete espiritual. Para nós que fomos chamados, o que há nesse banquete? A poder e a sabedoria de Deus. E tudo isso está em Cristo Jesus. Porque a cruz, o Cristo crucificado, a cruz antes, um lugar conhecido por ser lugar de vergonha, um lugar de desprezo. Agora, para nós que somos chamados, a cruz é lembrada como o lugar da nossa vitória. Ali o pecado e a morte foram vencidos. E esta palavra da cruz continua sendo para muitos, como diz 1 Coríntios 1,18, continua sendo para muitos, sendo loucura, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso que ainda nós pregamos nessa igreja o Cristo crucificado, como está em Gálatas, como está em 1 Coríntios. Mas por que, irmão Rafael, pregar o Cristo crucificado, se ele já ressuscitou? Por que eu preciso pregar Cristo na cruz ainda? Porque é na cruz que se revela o poder de Deus. Os efeitos e eficácia do poder da cruz são eternos. A obra que Cristo realiza na cruz é eterno, por isso não há nada que defina melhor o Evangelho, meus irmãos, do que a morte de Cristo na cruz. E esse é o Evangelho no seu estado mais puro, Cristo na cruz. E nada deve me empolgar mais do que ver Cristo crucificado. Mas infelizmente os Gálatas não conseguiam enxergar mais isso, porque estavam enfeitiçados, estavam insensatos, foram enfeitiçados com o quê? Com falsas doutrinas. E qual era essa falsa doutrina? De que o Cristo crucificado não é suficiente para nos salvar, precisa de algo a mais. E aí a gente percebe que isso não é uma exclusividade das igrejas da Galácia. A gente percebe na história da igreja, nos dias de hoje, que as pessoas continuam adicionando coisas ao Evangelho, e parece que Cristo nunca é suficiente para salvar. Parece que o Cristo crucificado nunca é atraente demais. Parece que a gente sempre precisa adicionar coisas ao Evangelho. Mas nessa noite, Deus nos lembra, através da vida do apóstolo Paulo, que Cristo crucificado é suficiente para a minha e para a sua vida. Não deixemos que nada, meus irmãos, nenhuma doutrina, desejo, pensamento, nos enfeitice e nos faça perder de vista o Cristo crucificado, que é o centro do Evangelho. O Cristo crucificado é a base do Evangelho. 1 Coríntios 2, versículos 1 ao 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz para os coríntios.
E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele está falando assim, eu não fui com um sermão bem bonitinho, estruturado, feito num seminário teológico. Não, sabe o que eu fiz? Porque eu nada me propus saber entre vós, ou seja, a minha mensagem não foi nada além do que Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 2. Nada me propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Ele está falando, olha só, são muitas as coisas que podem ser pregadas, e que eu poderia ter falado tanta coisa, porque o Evangelho tem muita coisa boa para falar, mas eu falei do centro do Evangelho para vocês, e o centro do Evangelho é Cristo na cruz, salvando a humanidade. Isso é maravilhoso. E aí são muitas, meus irmãos, as distrações deste mundo, são muitas as coisas que querem tirar os nossos olhos de Cristo, são muitas as coisas que querem nos enfeitiçar, tirar os nossos olhos da obra de Cristo na cruz, mas que possamos seguir o conselho que o Senhor Deus deu ao profeta Isaías, em Isaías 45:22. Qual é o conselho que o Senhor deu a Isaías? Ele fala, olhai para mim, não me percam de vista, olhai para mim e sereis salvos. Olhem para mim, Jesus disse, como aquela serpente se levantou no deserto. Todos aqueles que eram picados por aquelas serpentes, mas olharam para a serpente de cobre, foram salvos. Da mesma forma, eu e você, quando olhamos para Cristo, eu e você somos salvos de nossas maldades, olha só, das nossas maldades, dos nossos pecados, as nossas iniquidades, nós somos salvos de nós mesmos, para a glória de Cristo Jesus. Mas os nossos olhos precisam estar em Cristo, os nossos olhos não podem ser enfeitiçados com as coisas deste mundo, com as doutrinas passageiras, com esses ventos de doutrinas que o apóstolo Paulo fala, porque hoje em dia é muito fácil a gente encontrar profetas, mestres, segundo o nosso gosto, segundo o nosso desejo, segundo o nosso coração. Hoje em dia eu escuto quem eu quero pregar. Se a pregação está ruim, segundo os meus olhos, eu tiro. Eu vou lá, vou escolher outra aqui no YouTube. Esse aqui está falando que eu gosto de ouvir. Mas isso é muito perigoso hoje em dia, porque aí a gente pode estar sendo levado por ventos de doutrinas. E se aquele pregador que eu estou escutando no YouTube, onde quer que seja, se ele não está pregando o Cristo crucificado, meus irmãos, cuidado. Se ele está pregando um evangelho diferente do que Paulo pregou, do que Jesus Cristo pregou, do que os profetas pregaram, e qual é o evangelho que esses homens de Deus pregaram? O evangelho que eles pregaram, e a mensagem que nunca mudou até hoje é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento. E aí Paulo continua, a segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz, para a gente correr aqui: só quisera saber isso de vós. Olha o que ele diz no versículo 2, Gálatas 3:2. Assim, eu só queria saber uma coisa, isso que ele está falando. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, a segunda pergunta de Paulo agora é acerca do Espírito Santo. Vocês receberam esse Espírito Santo através da obediência à lei de vocês ou pela fé? E a resposta aqui é muito óbvia, porque eles eram gentios, eles não tinham uma vida se entregando ali ao conhecimento e à dedicação a cumprir a lei mosaica dos judeus. Não, eles eram gentios, eles não tinham esse contato direto com a lei. Então a resposta era óbvia, eles não tinham recebido o Espírito Santo pela obediência à lei, eles tinham recebido o Espírito Santo pela fé, e foram os mestres, os falsos mestres judaizantes que introduziram esses pensamentos equivocados na mente deles. E agora Paulo está associando a conversão, a redenção, a regeneração ao recebimento do Espírito Santo. Como quem diz, receber o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse em Efésios 1,14? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia de que eu e você seremos salvos, resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Qual é a garantia, Rafael? Qual é a garantia de que eu vou para o céu? A garantia, além do sangue de Cristo, além da obra de Cristo Jesus, é que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E Ele é o penhor da nossa herança. É a certeza de que um dia o Senhor virá nos buscar. Crer em Cristo é recebê-lo como Salvador, mas também é nascer do Espírito. Foi isso que Jesus disse, foi esse conceito que Jesus disse ali na conversa com Nicodemos. Isto é, nascer do Espírito, nascer de novo, é receber uma nova natureza. Antes de Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora em Cristo nós vivemos, não pela carne, não pelas nossas obras, não pelo que fazemos, mas nós vivemos pelo Espírito. No livro de Atos, nós vemos o apóstolo Pedro ali sendo acusado de algo muito grave segundo a lei judaica. Ele estava andando com incircuncisos, Ricardo. Estava andando com não salvos. Estava andando com pessoas que não eram de Israel, não eram judeus, santos homens de Deus. Pedro está sendo acusado.
Algo inaceitável no judaísmo, você se sentar na roda dos escarnecedores. Olha o que Pedro estava fazendo. E aí perceba que os primeiros cristãos, eles ainda tinham essa dificuldade de se separar o que era o judaísmo, o que era o cristianismo, de entender realmente que era uma nova aliança, não era uma continuação da antiga, era uma aliança totalmente nova, diferente, né, estabelecida pelo sangue de Jesus. Eles tinham essa dificuldade. E aí vejamos o argumento que o apóstolo Pedro usa para rebater as críticas que estão sendo feitas a ele. Atos 11, 15. Vamos ler do 15 ao 18, olha só. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Olha aí, olha o jeito que o apóstolo Pedro começa. Quando eu estava falando para esses incircuncisos, não salvos, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, aqueles que estavam acusando a Pedro, apaziguaram-se, ou seja, acalmaram seus corações, glorificaram a Deus dizendo, na verdade, até aos gentios, como se fosse um povo estranho, né? Olhou para a gente e falou, até a eles ali, ó, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Olha só que interessante. Pedro, ele responde aqueles que estavam acusando ele, não dizendo, olha só, quando eu preguei o evangelho para eles, eles aceitaram a Jesus. Pedro não fala isso, ele não fala que creram em Jesus, mas ele fala, quando eu estava pregando a eles, caiu sobre eles o Espírito Santo, como quem diz, ouvindo isso de Pedro, eles entenderam, olha só, então a eles também chegou o arrependimento. Por quê? Porque a salvação, ela é obra totalmente do Espírito Santo, e se sobre nós está o Espírito Santo, automaticamente recebemos a salvação, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês já receberam a salvação, e essa salvação dá a vocês o privilégio de receber o Espírito Santo dentro de vocês, de ser morada, a casa de Deus, e essa salvação que dá a vocês esse direito de receber o Espírito Santo de Deus, não é alcançada pelas obras da lei, não é alcançada porque você orou bem, não é alcançada porque você se vestiu bonito para ir no culto de domingo. Essa salvação, você ser morada do Espírito de Deus, é alcançado também pela fé. Pois só quem é salvo tem o privilégio de ser morada de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse isso lá em João 14:17, ele falou, o Espírito da verdade, eu vou dar a vocês o Espírito da verdade, que infelizmente o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e ele estará em vocês. Essa é a nossa diferença do mundo. Eu e você somos casa e morada do Espírito Santo, e o que o Espírito Santo faz conosco? Romanos 8:16, o mesmo Espírito faz o quê? Testifica com o nosso Espírito que eu e você somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que gera em nosso interior a certeza que nós somos da família de Deus, que nós fomos adotados. Ter o Espírito Santo é o que faz a diferença em nossas vidas. E pela fé, eu e você recebemos esse Espírito Santo. E segundo Romanos 8:15, um versículo antes, olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 8:15. Vou ler aqui. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso aqui é maravilhoso, porque através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito Santo gera em nós a certeza de que nós somos filhos de Deus, e ele também nos dá a certeza que o nosso espírito pode dizer, Abba, Pai, através do Espírito de Deus. Esse Abba aqui, né, é uma palavrinha de origem aramaica, que é de um sentido íntimo, familiar, talvez comparado ao papai de hoje em dia. Um judeu jamais chamaria Deus de Abba, jamais chamaria Deus de Abba, porque eles tinham esse temor do santo, do sagrado. Mas Marcos 14:36 vai nos dizer que essa era a forma que Jesus se referia ao Pai quando ele ia orar. Ele fala, Abba. Talvez tenha sido essa intimidade, talvez tenha sido ver isso em Jesus, que levou os discípulos a dizer assim, Senhor, ensina-nos a orar. E é por isso que quando Jesus vai ensinar a eles a orar, como Jesus começa a oração? Pai nosso. Aprenda a desfrutar de Deus como seu Pai. É isso que ele está falando. E aí talvez, era isso que os discípulos tanto queriam, quando eles viam Jesus falar, Abba, Pai, nossa, que intimidade é essa, papai? Eu quero isso também, nos ensina a orar,
E agora o apóstolo Paulo está dizendo que essa mesma intimidade que o Senhor Jesus tinha em sua oração, o Espírito Santo também gera em mim, e nós podemos chegar na presença de Deus e chamá-lo de papai, de papaizinho, de aquele que nos cuida, daquele que se importa comigo e com você, daquele que nos faz ser parte da sua família. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, a mesma herança que Cristo Jesus possui, eu e você possuímos. Nós somos herdeiros de Deus, a nossa herança é o Senhor, nós somos filhos. E essa é a obra que o Espírito Santo gera no meu e no seu coração. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês receberam tudo isso, não foi pelas obras da lei, foi pela fé. E aí versículo 3, a terceira pergunta que ele faz: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabam pela carne? Paulo continua o assunto da última pergunta. Ele fala: olha, vocês... O que eu falei no último versículo, basicamente, o que eu falei agora há pouco, vocês viveram, vocês sabem do que eu estou falando. E aí vocês são tão bobos, tão tolos, que começaram assim, começaram do jeito certo, mas agora querem se voltar para os seus esforços humanos. A viver pela carne é isso, viver pelos seus esforços, a vida espiritual pelos seus esforços. E aí Paulo agora joga essa pergunta para eles perceberem como ilógico é você começar a vida espiritual do jeito certo, que é pela graça, que é pela fé, que é pela misericórdia de Deus, e acabar se perdendo no meio do caminho. E agora ele contrasta, ele vai colocar em oposição o Espírito e a carne. Pois eles começaram bem, começaram pelo Espírito, receberam bem o Evangelho, mas depois foram enfeitiçados com a falsa doutrina. Qual era a falsa doutrina? A salvação é Cristo, sim, mas é Cristo mais as obras da lei. Perceba então que a heresia ou o falso ensinamento nem sempre vai parecer algo absurdo, vai ser aquele negócio que a gente vai falar: nossa, o falso profeta não vai aparecer com um chifre assim, né? Dizendo: o Cristo não é Deus. O falso profeta não vai fazer isso. O falso profeta vai falar bem, vai ter uma boa oratória, vai ser bonito, vai se vestir bem. E aí ele vai pregar a aparência da verdade. Olha só que lindo, a salvação é pela graça, é por Cristo sim, os falsos profetas diziam. É sim, mas aí você tem que se circuncidar também. É por Cristo, mas aí você tem que obedecer à lei. E aí, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo: olha o absurdo que vocês estão se submetendo. E aí é que a gente percebe até certa revolta do apóstolo Paulo, por isso ele fala: vocês iniciaram pelo Espírito, ou seja, vocês começaram bem. E aí, aqui a gente abre espaço para esse pensamento. Não basta eu e você começarmos bem a caminhada, eu já falei isso aqui outras vezes. Não basta a gente começar bem, o importante com Cristo não é somente começar bem, eu e você precisamos terminar bem a nossa caminhada. Muitos hoje ainda estão dentro da igreja e infelizmente não têm a certeza da sua salvação. Por quê? Porque não compreenderam o Evangelho. Pensam que a salvação ainda é pelo que ela faz. Então, poxa, essa semana eu não estou bem, então será que eu vou para o céu? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ou ainda tem os outros que têm muita certeza da sua salvação, mas pelo que fazem também. Nossa, eu vou para o céu porque eu sou aquele crente 2.0 Premium, lá, Platinum. Eu oro toda madrugada, eu faço, eu aconteço, eu jejuo toda semana. E que maravilha, meu irmão, que você faz isso. Mas entenda que você vai para o céu pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Entenda isso. E aí parece que, em ambos os casos, tanto aquele que pensa que não vai para o céu por causa dos seus atos, e aquele que pensa que vai para o céu por causa dos seus atos, ambos estão mal, porque os dois caminhos levam para a destruição. Um leva para a autodestruição, para a alta comiseração, e o outro leva para o orgulho, para a jactância. E aí perceba então que agora a vida cristã, nós precisamos entender isso, que a vida cristã é obra divina do começo ao fim. Filipenses 1,6 fala isso, o apóstolo Paulo fala: tendo certo por isso mesmo, que aquele que começou, foi ele que começou a boa obra na vida de vocês, ele a aperfeiçoará, é ele quem irá terminar aquilo que ele começou no dia de Jesus Cristo. A vida cristã é obra divina do começo ao fim. O que eu e você podemos fazer então? Nós devemos então somente render totalmente nossas vidas a Cristo, aceitar totalmente esse presente e desfrutar desse presente completamente. Eclesiastes 7:1, olha que versículo interessante. Melhor é a boa fama do que o melhor perfume ou unguento, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento de alguém. E a gente tem que tomar cuidado aqui com esse versículo para não abrir espaço para o pensamento depressivo e suicida, né? É melhor morrer então, vamos lá. Não é nada disso. Isso aqui é a sabedoria divina para nos mostrar que a forma como terminamos a nossa vida é muito mais importante do que como começamos. O dia da nossa morte é muito mais importante do que o dia que nós nascemos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Timóteo 4,7. No fim da sua vida ele fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: eu sei que eu terminei como eu deveria terminar.
Eu tenho a certeza de que eu estou terminando a minha vida da forma que Cristo queria que eu terminasse. Paulo começa bem a sua carreira no Evangelho, lá em Atos 9, quando ele está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. O próprio Cristo revela o Evangelho para ele. Mas Paulo não avalia a sua vida baseado no seu começo. Paulo avalia a sua vida baseado no seu fim. Ele fala, eu acabei a carreira e até aqui eu guardei a minha fé. E é por isso que ele fala para os Gálatas, Gálatas 5:7, ele fala, vocês corriam bem, vocês começaram bem, vocês receberam o Evangelho da forma correta. Quem vos impediu para que não obedecessem à verdade? Quem foi que impediu vocês de continuar correndo bem? Quem foi que se tornou uma barreira na sua vida para que você, ou o que foi, talvez aplicando para a nossa vida, o que foi que te fez parar de correr bem como você corria no começo? Nessa noite o Senhor Jesus está dizendo, você pode ter começado bem a sua carreira, mas não basta começar bem a sua carreira, volte para a verdade enquanto há tempo. Volte a correr bem como você corria no começo. Você corria bem, lembre-se dos primeiros dias. Lembre-te de onde caíste, como o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso. Lembre-te do teu primeiro amor. Lembra-te daqueles dias. Quarta pergunta que Paulo faz para as igrejas da Galácia. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, essa carta não é enviada apenas para uma igreja, né? É enviada para um conjunto de igrejas ali da região da Galácia. São as igrejas que Paulo e Barnabé, eles plantam na sua primeira viagem missionária. Lá em Atos 13:14 você vai encontrar. Você vai encontrar que eles chegam em Antioquia, são maltratados, são expulsos, são perseguidos. Vão para Icônio, são maltratados, expulsos e perseguidos. Chegam em Listra, são maltratados, expulsos e perseguidos. Chegam em Derbe, a mesma coisa. É todas as igrejas ali, a região da Galácia, todas as cidades ali da Galácia. E se você realizar a leitura desses dois capítulos, Atos 13 e Atos 14, você vai perceber isso, que Paulo e Barnabé eles sofriam perseguição em cada uma das cidades, eles iam assim chutados para a próxima cidade. Mas aí vamos ver o desfecho dessa viagem missionária, o desfecho desse tempo que eles passaram ali na região da Galácia pregando o Evangelho. Atos 14, versículos 21 ao 23, rapidinho. Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, ou seja, em Derbe, a última das cidades, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então eles passaram por essa cidade, chegaram a Derbe, depois de Derbe, voltaram para todas essas cidades falando de novo o Evangelho. Não cansaram de ser recusados uma vez, voltaram para ser recusados de novo. Confirmando o ânimo dos discípulos. Agora eles vão confirmar, animar aqueles discípulos que eles tinham feito nessa viagem missionária. Exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele está falando, está vendo tudo isso aqui que a gente passou? Agora é a vez de vocês. É isso que ele está dizendo. Versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Ou seja, eles plantaram essas igrejas agora em cada uma dessas cidades, plantaram ali um grupo. Quando a gente fala de plantar a igreja aqui, eles não construíram, né, um templo bonito como esse. Plantar uma igreja era deixar um grupo de cristãos ali, um líder, e era uma igreja. A igreja de Derbe, a igreja de Icônio. E este é o contexto que as igrejas da Galácia recebem o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, será que é em vão que vocês tenham padecido tanto? Vocês receberam o Evangelho de nós, que sofremos pela causa de Cristo. Vocês, com certeza, não foram bem recebidos depois que nós saímos, sofreram pela causa de Cristo, cresceram no meio da perseguição, e é em vão tudo isso que vocês passaram? Agora Paulo está exortando a essa igreja, por quê? Porque olha só que interessante, meus irmãos, a perseguição não foi capaz de desanimá-los, mas um falso ensinamento foi. A perseguição, talvez física, emocional, a tortura que eles sofreram de diversas áreas, não foi suficiente para fazê-los parar. Mas uma falsa doutrina minou toda aquela mensagem do Evangelho que havia sido plantada no coração deles. E Paulo agora questiona, será que foi em vão tudo que vocês viveram? Dando a entender que eles estavam caminhando para perder a fé, porque mesmo sendo uma igreja, eles estavam caminhando para perca, para naufragar na fé. E agora Paulo fala, poxa vida, vocês passaram por tanta coisa, mas deixaram que uma coisinha pequena, e aí ele fala disso lá no capítulo 5 de novo, um pouco de fermento, um pouquinho de fermento, ele leveda, ele afeta toda a massa, um pouquinho de falsa doutrina, que parece que não faz mal, afeta toda a nossa vida espiritual, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. E agora, pode parecer loucura,
Mas o apóstolo está dizendo, vocês passaram por algo maravilhoso, por um dos maiores privilégios que um cristão pode ter, como foi dito aqui no momento missionário, e foi reiterado pelo pastor Ricardo. Um dos maiores privilégios que um cristão pode ter, parecendo loucura o que eu vou dizer, é sofrer pela causa de Cristo. Foi isso que os apóstolos consideraram em Atos 5,41. Atos 5,41 fala que eles se retiraram da presença do conselho, se alegrando, regozijando-se. Por quê que eles estavam alegres? Por quê? Porque eles receberam uma oferta boa depois de ter pregado? Não, eles se regozijaram porque eles foram julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Talvez, pode ser que neste momento, quando eles acabaram ali de sofrer a perseguição, eles se lembraram do que Jesus tinha dito no Sermão do Monte, Mateus 5,10. Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Naquele momento que eles sofrem perseguição, ele fala, pode ser que o reino dos céus seja para a gente mesmo. Pode ser que realmente nós sejamos agora, por causa de Cristo, dignos do reino dos céus, porque nós sofremos perseguição. O reino dos céus é dos que sofrem com e por Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,12. Se sofremos com Cristo, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Então perceba, o reino do céu é para aqueles que sofrem com Cristo Jesus. Que privilégio é eu e você sofrermos perseguição por causa da justiça. E se nós já sofremos isso, já passamos por isso, não percamos isso, não percamos esse grande privilégio. Será em vão, o apóstolo Paulo fala, será em vão que vocês padeceram tanto, que isso não seja em vão, meus irmãos. Se chegar o momento em que eu e você sofrermos pela causa de Cristo, que você possamos nos alegrar nisso, e saber que esse é um grande privilégio, que isso é viver o reino de Deus na sua plenitude. E por último, versículo 5, a última pergunta que o apóstolo Paulo faz a essa igreja: aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas, ou que opera milagres entre vós, Ele o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Mais uma vez, agora o apóstolo Paulo, ele, por último, ele lembra que eles eram uma igreja que provavam da ação sobrenatural do Senhor, uma igreja que presenciou milagres, uma igreja que viu o Senhor realizando coisas sobrenaturais. E a pergunta do apóstolo Paulo aqui é: como esses milagres aconteceram? Traga a sua memória agora. Como foi que esses milagres aconteceram? Foi pelo esforço de vocês em serem obedientes, ou foi pela fé? E agora eu gostaria que eu e você fizéssemos esse exercício na nossa vida. Na vida de quem aqui o Senhor já realizou um grande milagre? Levante a sua mão comigo. Glória a Deus. O Senhor faz e continua fazendo milagres. Nós somos uma igreja como as igrejas da Galácia, que provamos as maravilhas e os milagres de Deus. Agora se lembre, esse milagre que você recebeu, foi porque você fez uma campanha? Foi porque você foi obediente toda semana? Ou será que foi pela fé que você depositou no poder poderoso de Cristo Jesus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo nos dá um alívio aqui, meus irmãos. Isso para mim é um alívio, porque ele nos ensina que nós podemos alcançar aquele milagre que nós tanto precisamos, através apenas da fé. Apenas eu e você, crendo que Deus tem todo o poder, eu e você conseguimos alcançar aquilo que nós precisamos. Não depende daquilo que eu e você podemos fazer, não é uma troca que eu e você vamos realizar com Deus. Se fosse, a gente estava perdido, a gente estava em dívida, ia ser muito difícil. Mas Paulo aqui nos dá um alívio, ele fala só, os milagres que você já presenciou e os milagres que você pode viver ainda, eles são feitos, eles são realizados através da fé. Tudo que você precisa é ter fé que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E é por isso que Paulo, lá na frente, ele vai usar como exemplo, nesse mesmo capítulo 3, ele usa o exemplo de Abraão. Que Abraão, apesar de sua obediência, apesar de ter sido um homem fiel e obediente às promessas de Deus, obediente à palavra que Deus depositou na vida dele, Abraão não foi justificado por sua obediência. Abraão foi justificado e recebeu o seu grande milagre, a sua grande promessa, pela fé que depositou em Cristo, ou em Deus, melhor dito. E você, e eu, e nós cremos que Jesus ainda pode fazer um grande milagre em nossas vidas? Amém. Se eu puder fazer uma oração para encerrar, vamos nos colocar de pé nessa noite. E agora, permita que o Espírito Santo ele faça aplicação pessoal na sua vida. É uma mensagem que é pregada a toda a igreja, mas agora o Espírito Santo é o único que pode aplicar essa palavra de forma pessoal aos nossos corações. É o único que pode aplicá-la de maneira personalizada no meu e no seu coração.
Permita agora que o Espírito Santo faça isso. Qual dessas perguntas foi a que me faz refletir mais? Qual é dessas perguntas que Deus ele fez para mim hoje e Ele quer mudar algo em minha vida? Se você precisa se lembrar do Cristo crucificado, hoje é uma ótima noite para você se lembrar da obra que Cristo realizou de salvação por você. Se você precisa aqui ser cheio mais uma vez do Espírito Santo, lembra que basta você chegar hoje pela fé na presença de Deus e Ele derrama sobre a sua vida o Espírito Santo. Será que hoje eu e você precisamos voltar e receber uma injeção de ânimo, porque talvez começamos bem a nossa fé, mas por alguma razão ou circunstância a gente acabou se desfalecendo um pouquinho e desanimando um pouquinho? Hoje o Senhor pode renovar e fortalecer-nos no nosso espírito. Talvez eu e você já tenhamos passado muita coisa por causa do Evangelho e pensamos que tudo isso foi em vão, mas essa noite o Senhor nos lembra que nada foi em vão, pelo contrário, tudo aquilo que nós vivemos com Ele é para a glória dEle. E por último, se você precisa de um milagre do Senhor nessa noite, pela fé, entre no trono da graça, como diz o livro de Hebreus, chegue-se perto do Senhor para receber uma ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Hoje, o Senhor Jesus está aqui e Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Como Ele perguntou àquele cego à beira do caminho. Você precisa receber a salvação para você. Você precisa receber restauração, a salvação, a restauração para você. Você precisa receber mais força espiritual para continuar caminhando comigo. Receba hoje. Você precisa de um milagre sobrenatural. Pela fé, alcance hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, hoje nós estamos na Tua casa. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ter um lugar para congregar, Senhor. O Senhor nos congregou em Cristo Jesus. O Senhor nos uniu na Assembleia dos Santos, ó Deus, no corpo de Cristo, para te engrandecer, para te louvar. Ah, Senhor, que privilégio é ser parte do Teu corpo. Que privilégio é estar unido ao cabeça que é Cristo Jesus. Ah, Senhor, hoje como um corpo bem ajustado, nós estamos em Tua presença. E agora o que nós clamamos, Senhor, é para que o Senhor de forma pessoal, porque Tu és um Deus que irá salvar um corpo, mas também Tu és um Deus pessoal, que trata conosco individualmente, agora de maneira pessoal, Senhor. Veja, Senhor, quais são as nossas necessidades, mas, Senhor, há uma necessidade que nós temos em comum. Nós temos a necessidade de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Nós somos carentes de Ti, de tudo que vem de Ti, tudo aquilo que falta em nós, Senhor, Tu tens para nos dar, Tu tens em abundância, Senhor. Por isso nós queremos nos aproximar de Ti nessa noite, nos aproximar de quem Tu és, nos aproximar, Senhor, da Tua palavra, nos aproximar do Teu Espírito, nos aproximar da Tua obra da cruz, ó Deus. Ah, porque é essa obra que nos faz lembrar o privilégio que é, Senhor, viver para Ti, dizer que nós somos filhos de Deus, filhos amados do Pai. É isso, Senhor, que eu oro sobre a Tua igreja, é isso que eu declaro sobre a Tua igreja. Toda sorte de bênçãos espirituais que já nos foram concedidas em Cristo Jesus, é o que nós clamamos nessa noite para a glória do Teu nome. Toma Teu povo, Senhor, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam de uma ação sobrenatural, mais uma vez pela fé, Senhor, com uma oração de fé, nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos dizer que a nossa esperança está em Ti e que nós confiamos plenamente no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.